vamos lá iniciar nossa aula técnica de número 26. Vamos falar sobre a linha Audi. Audi novamente, né? Então damos sequência ao sistema de gerenciamento eletrônico. M3.8.2, Audi A3 1.8, nosso sexto encontro, sensor, parte 3 dessa Audi 1.3, A3 1.8. Aula passada, a nível de sensores, abordei para vocês o sensor massa de ar, o MAF, e temperatura de arrefecimento. O MAF é um componente que dá muito defeito nessa linha, né, pessoal? Bastante problema de queima, de mau funcionamento, e às vezes não aparece no scanner. Olha que curioso. A peça não funciona corretamente e não aparece no scanner. Então, vale a dica da aula passada, desconectar a peça, tá? Se o motor estava amarrado, tende a ter uma melhor aceleração, mesmo com o MAF desligado. Já o sensor de temperatura de arrefecimento, de 4 pinos, vocês viram na aula passada, 2 para o painel, 2 para a injeção eletrônica, tem menos problema relacionado. É muito comum termos vazamentos no sistema de arrefecimento desse carro. Aí sim, o funcionamento dessa peça também fica irregular, tá? Mas o sensor em si, apresentando problema, é muito difícil, ok? Então vamos lá, a nossa aula de sensores. Hoje abordaremos lambda e sensor de fase. Lambda e fase, pessoal, dois sensores aí bem conhecidos, do nosso dia a dia da reparação automotiva. E vamos aos detalhes, aqui da Audi A3, se é 4 fios, se não é, tá? Tem um bônus no final da aula para vocês, tá? Vou falar um pouquinho também sobre a sonda lambda de 5 fios que temos na Audi Turbo, no Golf Turbo, tá? Falarei sobre isso também no final da aula para vocês. Nossa diagramação, estão lá, com asterisco a maior parte dos sinais de entrada. Massa de ar, rotação em PMS, temperatura do ar, temperatura de água, hoje lambda e fase, e falta ainda falar sobre detonação e posição da borboleta. Tudo isso, os sinais que a ECU recebe, adequa rapidamente e comanda os atuadores. Ar-condicionado, injetores, ignição, canister, atuador de marcha lenta e a bomba elétrica. Pessoal, os dois sensores da aula de hoje, lambda e fase, eles têm muito mais a ver com a parte de mapeamento da injeção, mas também são importantes para adequar a ignição, tá? Então, tem a sua importância também. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês. Nesta aula, veremos os detalhes das ligações e funcionamento dos sensores lambda e fase do motor. Importantes para o mapeamento do sistema. Importante para adequar a relação ar e combustível. Claro, falando da sonda lambda, deixar o veículo mais econômico, menos poluente, tá? Sensor de fase, importante para permitir a injeção numa sequência, ou seja, é através dele que o sistema torna-se sequencial. Também se tem um controle da ignição mais aprimorado, um controle individual da ignição também. Então vamos ao Audi A3 1.8, anos 99, 2000, 2001, para que vocês possam, com certeza, entender mais e melhor desse sistema de gerenciamento eletrônico. Vamos começar pela lambda? Vamos lá. Lambda é a base de sinais captados por um sensor localizado após o coletor de escapamento do veículo e que mede a quantidade de oxigênio que está presente no pós-queima da mistura ar e combustível, depois, após a câmara de combustão.
Então, lambda ou sensor de oxigênio é a mesma coisa. É que se usa lambda como um fator lambda, né? É para determinar, né, um fator que se usa, né, como nome lambda, né? E que essa lambda sendo igual a 0, está ok. Se for lambda, tá, maior, tá, que 0, opa, tem muito combustível. Se for menor, tem pouco combustível. Mas, na verdade, o fator lambda sempre se trabalha com a quantidade de oxigênio. Então, se fala lambda, mas entenda também sensor de oxigênio. Então, você tem lambda igual a 0, ótimo. A queima está perfeita. Se lambda é maior, tá? Teremos o quê? Maior que 1, teremos o quê? O fator referente à mistura pobre. Lambda menor que 1. Opa, está faltando oxigênio já. Mistura rica. Lambda igual a 1, mistura ideal. Bom, no funcionamento do sensor, os sinais que ele emite, que ele é um emissor de sinais, bem baixos, de até 1 volt, a ECU vai adequar o mapeamento, aumentando ou diminuindo o tempo de injeção para adequar essa mistura. Tá? Bom, isso é só para pincelar inicialmente, né? Vamos lá, o motor 1.8 e, claro, vamos já de cara falar sobre o oxigênio. O sensor lambda é um sensor de oxigênio, tá? Os gases resultantes da queima da combustão, né? Então, o que resulta, né, da queima do combustível, resumem como foi a combustão. Então, pessoal, é assim. Pelo escapamento, se consegue identificar se o que queimou lá na câmara de combustão estava rico, estava pobre, tinha muito combustível ou pouco combustível, ou tinha pouco oxigênio ou muito oxigênio. Como que se mede isso? Para você medir o combustível é difícil. É mais fácil medir o oxigênio. Ou seja, se sobrou muito oxigênio, é porque faltou gasolina para se misturar com esse oxigênio. Se sobrou pouco oxigênio ou nenhum oxigênio, é porque não teve sobra de oxigênio. A mistura está rica, tem muito combustível, tem muita gasolina. Porque entendam, não é para sobrar nem faltar combustível na queima. A ECU mede quanto ar está entrando no motor, não mede? Vocês já viram? MAF, temperatura do ar, etc. Rotação. Então ela sabe quanto ar está entrando. Sabe que os injetores estão pressurizados a pressão constante, conforme projeto. E aí abre-se o injetor, em tempos bem precisos, UTI, para injetar a quantidade certa, de acordo com aquele ar que está entrando. Então, na teoria, a mistura ar e combustível, pessoal, ela é muito próxima do ideal. Vai ter o quê? Pequenas variações. Essas pequenas variações são corrigidas e adequadas com o sinal de oxigênio. Vamos lá. Ó. Então, pelos gases da queima do combustível, se resume como foi a combustão. Assim, pelo oxigênio, é possível identificar se a mistura foi rica ou pobre. E com esse sinal, a ECU adequa o tempo de injeção. E onde está esse sinal, pessoal? Na saída dos gases de escapamento. Ou seja, exatamente o sensor de oxigênio ali, após, né, o coletor de escape, ainda antes do catalisador, faz essa comparação. Então, quando se fala de sonda lambda, de sensor de oxigênio,
É um sensor que vai medir o oxigênio nos gases de escape. Exatamente isso. Vamos entender melhor como que isso funciona, tá? Telinha de vocês o sensor aí da linha A3 aspirada, tá? Um sensor normal, tipo Finger, né? Não é planar. Esse modelo não é planar, tá? Modelo Finger, modelo tradicional, convencional, conector idêntico utilizado na linha Volkswagen, né? 4 fios, 2 brancos, um preto, um cinza, cabo com comprimento determinado, resistência de aquecimento dentro do sensor para aquecer o elemento sensor acima de 300 graus, o mais rápido possível e conforme passa ali, ó, por aqueles minúsculos furos ali, ó, que é um escudo do sensor, quando passa ali os gases de escape, a cerâmica vai ter o contato com esses gases e aí nós temos a função do elemento sensor. É comparar o teor constante de oxigênio dentro do sensor, tá? Dentro do sensor, com o variável ao redor do sensor. Isso gera uma diferença de potencial e gera um sinal elétrico no fio preto. Pessoal, um sinal elétrico bem baixinho, tá? De 0,1 a 1 volt. Não chega nem a 1 volt, mal ele chega a 1 volt, né? Mas ele gera um sinal. Então, é sim um sensor gerador de sinal. A sonda lambda, pessoal, ela gera um sinal elétrico. Ela não recebe alimentação elétrica para funcionar. O que ela recebe para funcionar é a resistência de aquecimento sendo energizada, com positivo e negativo os fios brancos, para que possa aquecer rapidamente o sensor. Porque o sensor só funciona acima de cerca de 300 graus Celsius, tá? Vamos lá, falar um pouquinho então sobre o sensor. Localizado na tubulação de escapamento, bem após o coletor de escape, mas antes do catalisador, a sonda lambda é fixa através de uma rosca e tem um anel de vedação, já que não pode ter falsa entrada de ar. Então aí, ó, já um grande detalhe nessa linha. Até a sonda lambda não pode ter nenhuma trinca, nenhum orifício, uma junta queimada, nada disso. Ou seja, tem que estar tudo bem vedado. Porque qualquer entradinha de ar que tivermos ali vai gerar um sinal de mistura pobre no sensor. Por quê? Pessoal, é um oxigênio ali, ó, livre, leve e solto, né? Entrando na tubulação de escape. E isso faz com que o sensor trabalhe sempre indicando mistura pobre. Quando ele indica mistura pobre, o módulo manda combustível, enriquece a mistura, aumentando o TI, o tempo de injeção. Tá? Então a ligação é direta entre o sensor e a ECU, a ponto de, assim que o sensor manda um sinal de mistura rica, o módulo já diminui o TI, diminui o tempo de injeção. Mistura pobre, o módulo já aumenta o TI, aumenta o tempo de injeção. Tá? Vamos lá. A parte básica, referente ao funcionamento, tá? Vocês estão vendo aí um sensor novo, né, para essa linha. O cabo é bem longo, tá? Porque o sensor vai lá embaixo e o conector é aqui em cima. Cuidado para esse conector não ficar aí, né, raspando em algum lugar, ou pior, né, encostando no escapamento, que vai derreter e fechar curto às vezes, tá? Se furar derreter o fio da resistência, queima fusível na hora. Se for alguma outra coisa, pode até danificar o módulo da injeção. Sério, pessoal. Cuidado com isso, hein? Sonda lambda com fio encostado no escapamento, fecha curto, já vi casos de derreter o módulo da injeção eletrônica. Sem brincadeira. Vamos lá. Funcionamento. Como que ele funciona? O sensor mede a quantidade de
oxigênio que passa no lado externo, né, do elemento sensor. Passa por fora. Já que internamente possui contato com oxigênio em teor constante. Sim, o ar entra no meio do sensor, ali pela cerâmica, tá? Pela sua ponta, pelos cabos, tá? Por ali que entra o oxigênio com teor constante. E aí, esse oxigênio tem que ser trocado, substituído? Não, ele fica constante. Pelos próprios fios chega o oxigênio ali. E nós temos o quê? Um oxigênio com teor constante. Quando passa ao redor oxigênio com quantidade ou teor variável, nós teremos no meio oxigênio constante, ao redor variável, tudo isso aquecido, gera-se uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Ou seja, gera um sinal elétrico de baixa intensidade, mas gera. Portanto, temos aí o funcionamento básico do sensor interligado com a questão do aquecimento. Tem que estar aquecido. Para você ter uma ideia, quando dá partida no motor, essa sonda lambda aí, ela fica em aquecimento pelos fios brancos, tá? De 3 a 5 minutos. Sim, é o tempo para o sensor chegar aí, né, dentro dos 300 graus Celsius, que é necessário para que esteja aquecida. Tá? Vamos aqui a uma ilustração bem legal, bem interessante, né, justamente dessa medição do oxigênio na tubulação de escape. Tá? Vejam o elemento sensor, que é uma cerâmica ali, ó, em vermelho, na telinha de vocês. Tá? O que passa ao redor dele? Os gases de escapamento. Os gases de escapamento têm um teor variável de oxigênio. Ou seja, não é constante, alterna. No meio do sensor, temos ali, ó, o que? Oxigênio com teor constante, ou seja, o mesmo ar que a gente respira. Tá? Vai ter aí os seus 20 e poucos % de oxigênio, né? 21, 22%, que é constante. Pode ver, isso não muda. Tá? Não muda. Não é uma coisa que é variável, não, é fixa. Tá? Bom, se tem constante dentro, variável fora, a uma temperatura alta, esse sensor começa a enviar um sinal elétrico. Ele mede e informa a ECU sobre a quantidade de oxigênio nos gases de escape. Esse é o fator lambda. Esta é a sonda lambda, ou próprio sensor de oxigênio. Tá? Ainda na telinha, veja o multímetro. Vamos aí com um exemplo de multímetro. Está ligado aonde o multímetro? No elemento sensor. Que na verdade é o fio preto que sai do sensor e vai lá para a ECU. É o fio de resposta. Aonde está a outra ponta do multímetro? Aterrada, né? Estão vendo ali no desenho? Está ligado à massa? Pois bem, se eu ligo a ponta vermelha do multímetro no sensor ou no fio preto, eu terei a alteração de sinal de acordo com a quantidade de oxigênio. E aquela história, você tem até 1 volt para considerar a questão de sinal de resposta. Pois bem, de 0 a 5, de 0 a 0,5, meio volt, temos o que chamamos de muito oxigênio. Mistura pobre. De 0,5 a 1 volt, temos pouco oxigênio, o que chamamos de mistura rica. O ideal é o quê? Sempre alternar entre rico e pobre, pobre e rico e pobre e rico, dentro dessa faixa de trabalho. É isso mesmo. Isso é ideal. Sempre estar alternando, nunca ficar parado, pessoal. Tá? Vamos lá. Mais teoria para vocês sobre essa medição. Com a variação constante da quantidade de oxigênio que passa pela tubulação de escape,
teremos uma variação entre 0 e 1 volt na resposta do sensor. Então, pessoal, é muito baixo o sinal elétrico que a ECU envia. Não, que a ECU recebe. A ECU não precisa mandar nada para a sonda funcionar. Funciona por si só. É um gerador de sinal. Não se esqueçam. Sonda lambda é um gerador de sinal. Tá? E a tensão de resposta, como é? A resposta no funcionamento do motor, teremos um valor de cerca de até 1 volt. Mistura pobre é até meio volt. Mistura rica é acima de meio volt. O que é o legal? Temos essa alteração o tempo todo de forma bem rápida. Por quê? Quando dá um sinal de mistura rica, 0,7 volts, a ECU entende isso. Pessoal, entende muito rapidamente. Diminui o tempo de injeção. Peraí, se deu mistura rica, diminui o tempo de injeção, vai dar mistura pobre. Pois bem, vai dar 0,3 volts, por exemplo. Mistura pobre, vamos aumentar. 0,7, 0,6, 0,5, 0,1, 0,9. Fica essa alteração constante no tempo de injeção e, claro, né, um sinal de resposta da sonda. Não fica fixo. Na média, entre esses acima e abaixo de meio volt, na média, teremos um valor ideal. É mais ou menos isso, né, que a sonda lambda, o sensor de oxigênio, comanda pela ECU. Né? Ou seja, deixa, na média, a mistura próxima, muito próxima do ideal. Tá ok? Vamos lá, mais uma dica da nossa aula. O sinal do sensor lambda deve ser variável e sempre de forma muito rápida. Ou seja, medindo o sinal com um voltímetro, a sua resposta deve ser alternada entre rica e pobre a cada segundo. Ou seja, em 1 segundo tem que alternar de rica para pobre. Aí é um sensor, chamamos de esperto, né? Que está ligado, que está fazendo o trabalho bem feito. Ok?